Eu sou a lâmpada, eu sou a lâmpada e Deus é a luz. A infinita natureza do ser individual. Há uma velha história sobre um grande mestre espiritual que bateu as portas do céu a fim de entrar no paraíso. Depois de algum tempo, Deus veio até a porta e perguntou: quem está aí? Quem bate? E respondeu o mestre conscientemente: sou eu, Senhor. E uma voz lá do outro lado respondeu: sinto muito, não há lugar no céu, pode ir embora. Volte mais tarde. O bom homem, diante da recusa, foi embora intrigado. Depois de alguns anos meditando e pensando sobre o que tinha acabado de acontecer, estranhou a recepção que Deus teve quanto a ele ter batido as portas do céu. Voltou e bateu novamente. Pá, pá, pá. E Deus ouviu ele chamando e perguntou a mesma coisa: quem está aí? De forma semelhante, mais uma vez, ele disse que não, que era ele. Sou eu, Senhor, seu servo. E Deus novamente disse: vai embora, não há lugar aqui, estamos lotados. Passados alguns anos, esse mesmo mestre se aprofundou mais e mais em meditação dentro de si mesmo e diante, pensando, bateu as portas do céu pela terceira vez e mais uma vez alguém do outro lado perguntou: quem está aí? E o mestre dessa vez respondeu: és tu, Senhor. E as portas dos céus se abriram. E Deus disse: entre, pois nunca houve espaço entre mim e você. Não há Deus e você, só há Deus em Deus. Ou seja, só há Deus expresso, manifestado como ser individual presente em cada um de nós. Há apenas uma vida, a do Pai. Permaneceremos assim, do lado de fora do céu, sem nenhuma esperança de entrarmos nele, se acreditarmos que temos uma individualidade, que somos parte de Deus, que somos seres separados do Altíssimo e completamente dependentes dele. Ao longo dos séculos, a dualidade tem nos separado do nosso bem, o que não passa de uma ilusão de ótica, uma vez que não há dualidade, pois o segredo da vida é exatamente a unidade. Não depende de nós. Unidade é um estado de ser. Tome como exemplo um copo de vidro e pense no lado de fora. E agora pense no lado de dentro desse copo. Onde termina o lado de fora e onde começa o lado de dentro? Na verdade, um lado externo e um lado interno de um mesmo copo. Há dois lados neste mesmo copo ou somente um copo? O lado de fora não é dentro e o que é dentro não é fora? Não é o exterior e o interior dele uma mesma peça desse mesmo vidro? O exterior do copo executa uma função e o interior outro. Do lado de fora, você segura o copo e do lado de dentro você coloca
né, o líquido, algo que você precisa beber. Quando fica claro para nós que o exterior e o interior do copo, na realidade, são o mesmo pedaço de vidro, podemos ver a relação entre Deus e o ser humano, entre Deus e o homem. Não há tal coisa como Deus e o homem, assim como não há um exterior e um interior do copo separado. E a parte de um e de outro, na realidade, são uma única unidade. Deus é a nossa individualidade invisível e nós somos a expressão visível de Deus. Mas assim como o copo, não somos dois, somos apenas um. Apenas na função somos dois. Deus é o princípio e o Criador, a fonte, a atividade e além do nosso ser. E o nosso ser é Deus em expressão ou manifestação. Nós, como indivíduos, percebemos a nossa vida, a lei, a causa, a substância, a realidade e a continuidade do invisível infinito. E essa atividade invisível se torna visível quando a harmonia do nosso ser, voltando ao exemplo do copo, passamos a observar que uma qualidade que parece pertencer a ele, na realidade pertence ao vidro do qual o copo é formado. O vidro é, portanto, a substância do copo e é ele que expressa a qualidade e a natureza desse copo. O mesmo se dá conosco, com os seres vivos, com os seres humanos. Deus, nosso ser interior, é a qualidade e a quantidade é a causa, a realidade e substância do nosso ser. Tudo que Deus é, nós também somos. Meu ser individual, assim como o seu, são manifestações desse ser interior que existe dentro de cada um de nós. Há uma crença comum de que a comida tem o poder de nos fazer bem ou de nos fazer mal. A comida pode nos deixar gordos ou magros. Mas o fato é que nessa consciência comanda os órgãos e as funções do organismo, do corpo. É a nossa consciência individual, isto é, a consciência de Deus que é a lei, a causa, a atividade e a substância dos órgãos, bem como as funções do nosso corpo, as funções do nosso organismo. Essa mesma consciência é a substância e os nutrientes dos alimentos que nós comemos. A comida por si só não tem qualidade nem propriedade para nos nutrir, exceto que nós atribuímos uma vez que concordarmos que por si mesma o nosso organismo digestivo não tem poder para agir. Mas a consciência que move o nosso organismo dirige. Podemos ir além e perceber que essa mesma consciência que confere o valor dos nossos alimentos. A partir do momento em que pré-concebidos como seres humanos, estamos sob leis materiais e mentais. Somos governados por leis do alimento, do clima, do tempo e do espaço. Como seres humanos, estamos sempre sob alguma lei, seja ela de natureza da medicina, da teologia. Essas leis são, na verdade, crenças universais que agem como lei de nossa experiência. Até que percebamos que somos imunes a qualquer coisa e qualquer pessoa e que as questões da vida fluem de nós para fora de nós. O que vem de fora pode nos atingir uma vez que não pode nos atingir
uma vez que somos entidades espirituais e não seres mortais, concebidos em pecado. Nossa verdadeira identidade é a nossa consciência. O espírito, que é a nossa alma, portanto, nós estamos sujeitos à lei da matéria. Deus é a lei infinita e, sendo verdade, a única lei é a lei de Deus, que opera em nossa consciência como a lei da harmonia em nossos corpos e também no nosso espírito. E a minha verdadeira identidade, ou seja, Deus é que comanda tudo que existe, tudo que há. Eu vim e me tornei separado, e não pertenço mais ao mundo, ainda que esteja nele, portanto, eu não estou sujeito às leis do mundo. Nenhuma dessas crenças humanas se aplica ao Filho de Deus, a Jesus, ao descendente do Espírito que eu sou. Deus é a fonte, é a atividade e além de tudo isso, além do nosso ser. O que aceito conscientemente, eu não estou subjugado às leis dos homens, somente à graça. E a tua graça, que é a graça de Deus, me basta. Consideremos cada detalhe de nossa vida, o nosso corpo, os nossos alimentos, nossos negócios, a nossa casa, e conscientemente façamos essa transição, perceberemos que tudo isso não está mais além, pois sou a lei da crença humana, ou seja, você é aquilo que você acredita, não mais sujeito às circunstâncias ou às mudanças. Tudo que nos diz respeito vem desse depósito infinito de infinitas possibilidades que existem no universo, dentro do nosso próprio ser. Ou seja, nós seremos tudo aquilo que acreditamos que somos. Eu tenho carne para comer, que não conheceis. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim jamais terá sede. Palavras de Jesus. A partir do depósito infinito de alimento, meu corpo gerencia meus negócios, meu ganho, meu sustento. Mantenho meus relacionamentos. A partir do momento em que Deus é a minha consciência individual, Ele é a substância da minha vida e incorpora todo o bem que a Ele tem, né? Se tornando uma lei para a minha experiência. Ou seja, um manancial de vida jorrando para a vida eterna. E nesse relacionamento com Deus, podemos relaxar, porque agora tudo que Deus flui sem a interferência da palavra do eu inferior, do eu egóico, do eu personalidade. O eu não sou suficientemente instruído, eu não tenho bastante experiência, eu sou jovem demais para isso, ou velho demais para aquilo. Tudo isso cai por terra. Todas essas ações, né, que nós ilusoriamente, né, são historinhas que nós contamos para gente, que não são realidade, porque a gente passa a acreditar que isso é real, ou seja, não sou bom o suficiente para o trabalho, não sou uma boa mãe, não sou um bom filho, não sou um bom profissional, não sou bom o suficiente para assumir a responsabilidade de tal cargo, isso é muita responsabilidade para mim. Quando a gente inventa historinhas que estão entrelaçadas com crenças limitadoras que fazem parte da nossa personalidade, que foi adquirida ao longo da nossa vida por conta de medos e inseguranças que fomos acumulando ao longo do processo da vida até os dias de hoje, isso
nos separou da fonte que tudo é, de Deus que se manifesta dentro de cada um de nós. Ou seja, quando nós criamos um relacionamento com Deus, quando nós acreditamos que Deus, que a sua divindade existe dentro de nós, a partir da consciência do eu sou próspero, eu sou saudável, eu sou um bom amigo, eu sou um excelente profissional. Quando eu visto esse eu sou como algo positivo na minha vida, como algo bom, como algo que expressa a minha verdadeira função, a minha verdadeira força, né? Quando eu passo a acreditar em mim, quando eu passo a aceitar os meus talentos, os meus dons como algo que me foi dado, né, por Deus, como algo inerente à minha vida, eu começo a criar, né, através da meditação, um relacionamento, né, com o meu eu inferior e o meu eu superior, criando assim segurança para o meu ser, né? Me acondicionando debaixo das asas do Altíssimo, sabendo que se 1000 caírem à minha direita e 10.000 à minha esquerda, nada poderá me atrapalhar, porque Deus está em mim e eu nele, né? Pois eu sou a consciência de Deus manifesta, vivenciando essa experiência aqui na Terra. Quando eu caio em si, que eu sou, Deus manifesta em mim a realidade, né? Quando eu tenho um problema e entro em conexão com esse eu superior, que é Deus em mim, e pergunto ao meu coração, que só abre de dentro para fora e não de fora para dentro, qual o melhor caminho eu devo seguir para realizar alguma coisa na minha vida. Quando eu crio essa confiança, né, a minha realidade se transforma, a minha vida se modifica. E vestido dessa armadura de Deus, né, que através do capacete da salvação, eu bloqueio todas as batalhas que existem na minha mente, que a maior batalha que existe é justamente a mente humana, né? São as lutas diárias, são os embates, os combates que nós temos com os nossos oponentes, né? Com as pessoas que trabalham na empresa que nós trabalhamos, né? Até mesmo com os nossos irmãos, com a nossa família, com os nossos vizinhos. Quando a gente para de criar combates, guerras dentro da nossa tela mental, né? A gente começa a adquirir, né, vestindo o capacete da salvação, a tranquilidade, a paz e a harmonia. Então Jesus já disse, né, a minha paz vos dou, não a paz do mundo, não a paz mundial, mas a minha paz. Então quando a gente adquire essa paz interior, essa paz de Deus que existe em cada um de nós, o nosso mundo aquieta, a ansiedade se esvai. Quando eu começo a vivenciar o dia de hoje, deixando para amanhã, o dia de amanhã, os problemas que acontecerão amanhã, para eu resolver amanhã e não antecipadamente, porque quando eu me preocupo de problemas que ainda não existem, que ainda não aconteceram e que talvez nem venham a acontecer, eu trago paz para a minha vida. E quando eu visto, né, a armadura do espírito, ou seja, a armadura do meu corpo, quando eu deixo com o meu irmão, com o meu amigo, com o meu filho, a responsabilidade da vida dele, né, que ele tem o poder de fazer as suas próprias escolhas, né, sem que eu interfira, porque eu sei que eu não tenho o poder de mudar a realidade de ninguém, somente a minha, porque a chave só abre de dentro para fora. Quando eu crio essa conexão com
quando eu entendo que a chave de cada um de nós só abre os portais de dentro para fora e não de fora para dentro, eu deixo com o próximo o problema dele. Se ele por acaso me pedir ajuda, eu ajudarei, tentarei fazer o melhor que eu puder dentro das minhas possibilidades, e toda a causa e todo o efeito das escolhas que aquele ser, né, do lado de fora de mim escolher é responsabilidade dele, e as minhas são minhas. Então, quando eu corto esse laço, quando eu me blindo com a armadura do Espírito, com a armadura de Deus, né, eu liquido muitos dos problemas que eu acabo absorvendo do lado de fora, do mundo, da mãe, do pai, do irmão, do tio, do filho, do patrão, né? Eu deixo tudo isso com eles e passo a cuidar apenas de mim. Eu melhoro a minha vida, melhoro a minha realidade, melhoro a minha energia, e eu estando bem, eu estando de bem comigo mesmo, eu consigo ajudar a mim e aos outros caso me peçam ajuda, mas obviamente dentro de um limite, né? Porque o meu limite acaba quando começa o limite do outro, e eu passo a respeitar o outro como ele é. Então, por isso Jesus dizia, né? Respeite ao seu próximo como a ti mesmo. Não importando, né, se ele está fazendo algo certo ou errado, isso não é problema seu. Ande com as suas sandálias. A gente não pode julgar o outro sem andar com as sandálias do outro. Cada um tem as suas percepções, tem as suas experiências, e veio aqui com um cronograma programático para estudar, para poder aprimorar. Nós estamos no planeta escola, cada um evoluindo ao seu tempo, de acordo com as suas experiências vividas, e isso é uma coisa que é inerente, não adianta a gente querer mudar, porque a gente não vai conseguir, né? Cada um é Deus manifesto individualmente aqui na Terra, cada um tem os seus percalços, cada um tem o seu conteúdo programático para aprender, e esse conteúdo programático, né, dessa escola da vida que é viver, né, é única, individual e insubstituível. Então, cuide de você e deixe que o outro cuide dele. Seja solidário, tenha compaixão, mas dentro desse princípio, porque aí você não se desequilibra, não sobrecarrega o seu campo energético e não sofre com as batalhas da vida. Então, eu não tenho o bastante, por exemplo, eu não tenho bastante experiência e tal. Numa falta de instrução ou qualquer problema de idade, etc., para Deus, tudo isso é possível, ao mesmo tempo em que Deus é a mente ou interliga a mente cósmica universal. Ou seja, o que é Deus? Deus é uma mente cósmica universal fragmentada em diversos fractais, diversas células, como se nós pegássemos gotículas de um imenso oceano, e cada gotícula desse imenso oceano simboliza cada um de nós. Então, Deus é uma mente cósmica universal que, ao se juntar, ao se unificar, torna-se uma única mente. Então, quando nós entramos em conexão com esse Deus que existe dentro de nós, ativamos os registros akáshicos, que é o registro onde está todas as informações de todas as mentes cósmicas universais que ali habitam, Deus cria conexões neurais, conexões com as pessoas certas, com as oportunidades certas, com tudo que existe no planeta. Então,
quando a gente cria essa conexão entre nós e Deus, entre o eu inferior e o superior, através da meditação, tudo começa a se manifestar na nossa história. Então, pessoas aparecem do nada na sua vida, oportunidades aparecem, entre aspas, do nada, né? Às vezes você está precisando muito trocar de carro, mas você não tem o dinheiro necessário e de repente aparece uma pessoa na sua vida, entre aspas, do nada, vendendo o carro que você precisa, nas condições que você precisa, pelo preço que você tem. E você fala, cara, eu não acredito, como é que isso aconteceu? Conexão neural de Deus. Deus é a mente que interliga tudo e todos. Ele também é a mente, é a inteligência individual. Portanto, a natureza de nossa inteligência e capacidade será infinita e também ilimitada. E quando percebemos Deus com a natureza, o caráter, a qualidade, a quantidade de nossa mente, encontraremos o nosso leme e a nossa unidade com Deus. E nossa consciência da presença divina de Deus aparecerá diariamente na forma de suprimentos para suprir todas as nossas necessidades, oportunidades, vestuários, transporte, alimentação e tudo que se expressa através da harmonia, da beleza na vida. Todas as discórdias e mazelas do mundo vêm se sentindo pessoalmente do sentido de que o eu sou a fonte, ou eu sou o doador, ou eu sou isto ou aquilo. Mas eu não sou nada por mim mesmo. Jesus já dizia isso. Eu não sou nada por mim mesmo. Tudo vem do Pai. O Pai é o que eu sou e eu sou apenas o investimento do Pai. Eu sou o instrumento da glória do Pai na vida. Ou seja, eu sou um instrumento da vida de Deus. E quando eu crio essa consciência em mim, a lâmpada através do qual brilha a luz de Deus passa a iluminar a minha jornada, a minha vida, a minha história. Então, pessoal, essa foi a nossa aula do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Que vocês estejam adquirindo aí, através do nosso curso, todo esse conhecimento, toda essa palavra de Deus que está sendo passada para vocês. Então, vamos vestir o capacete da salvação, a armadura do Espírito. Eu deixo com vocês, então, um pouquinho de Efésios 6, para que vocês possam entender um pouquinho desse ensinamento que vos foi passado para vocês no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Namastê. Até a próxima aula, na sexta-feira, se Deus quiser. Uma beijoca.